Muito bem, 6h30 da noite na nossa quarta-feira, 3 de dezembro. Esse vídeo é para você que está vendo seu dinheiro cair, até porque praticamente todas as criptos estão performando mal esse ano, né? Principalmente quando a gente compara com outros ciclos ou o ano passado. Então, se você está com medo, está desesperado, porque o chorume está sendo despejado na rede, o medo extremo está reinando no mercado. Então, se você não sabe o que fazer, está com medo, esse vídeo é para você. É, o vídeo, na verdade, é uma análise sobre Solana, aquela análise bem curta, mas aprofundada para tentar te fazer entender e filtrar todas as informações. Mas eu não posso falar de Solana sem falar de Bitcoin. Bitcoin ele é o carro-chefe, todas as criptos elas seguem o Bitcoin nesse momento do mercado. Então, se o Bitcoin sobe, a tendência é que todas as outras criptos subam igual. Se o Bitcoin cai, a tendência é que todas as outras criptos caem. Quando eu digo igual, é no sentido de subir, não no sentido de quantidade, porque a maioria das vezes, se o Bitcoin cai 2, 3%, as outras criptos caem bem mais, tá? Bom, então falando do Bitcoin, o Bitcoin, ele, depois de fazer esse fundo aqui embaixo, lá em 80 mil dólares, aqui no dia 21 de novembro, a gente tentou estressar a gente estressou essa resistência de 91 mil dólares ali, né, que é justamente essa região de 0,236 de Fibonacci. Eu puxei uma retração de Fibonacci aqui de cima do nosso último topo, tá? Então essa região aqui serviu como uma resistência durante um tempo. A questão é que ontem a gente conseguiu subir, a gente teve, conseguiu romper, a gente teve 5% de alta ontem, hoje mais 2%, então mais ou menos entre 7 a 8% de alta nesses 2 dias, e essa alta fez a gente romper essa mediana ali de Fibonacci de 0,236, e agora a gente enfrenta a região de resistência da mediana do canal de Keltner e da mediana da banda de Bollinger. O lado bom é que se a gente conseguir finalizar a vela de hoje, que fecha às 9 horas da noite, e a de amanhã acima dessa região, significa que a gente rompeu a região de resistência da mediana. A problemática é que toda essa região de amarelo é uma região de resistência antiga chata pra gente, tá? Então, mesmo assim, essa região ainda é uma região tenebrosa. A gente ficou bastante tempo até conseguir romper dos 90 aos 100 mil dólares, tá? Então, a gente pode olhar, observar outra coisa. O nosso canal de Kelten, ele vinha... Nossa, que cachorro insuportável. Não quis fechar a janela e isso aconteceu. Voltando. O nosso canal de Kelter, ele estava bem apontado para baixo, bem agressivo para baixo, tá? E a gente pode ver que depois dessa alta, ele começa a iniciar uma lateralização, o que pode afirmar que a nossa tendência de baixa pode ter sido quebrada. Mas para isso, a gente precisa, como eu falei, confirmar o rompimento dessa região. Quando a gente olha para Ishimoku, eu vou tirar aqui o canal de Kelton e vou colocar o Ishimoku, a gente vê que a gente vai ter a resistência da Lauer de Ishimoku junto com a região de 91 mil dólares aqui para frente lá no dia 21 de dezembro. Então até o dia 21 de dezembro a gente tem que romper essa região para buscar novas máximas. A tendência, quando a gente olha, por exemplo, o nosso mapa de calor, a gente vê que a gente tem regiões interessantes abaixo do preço. Isso pode significar que essa região de 93.441 pode significar momentaneamente que a gente não tem força suficiente para continuar rompendo ela. O que, que a gente vai precisar fazer? Precisar buscar momentaneamente regiões mais baixas, liquidez, para quê? Para conseguir voltar e estressar a região de cima. A tendência natural do Bitcoin, tá? É vir liquidar essas regiões entre 90 e 91 mil dólares para pegar ali todo esse capital de liquidez para aí sim a gente continuar subindo e estressar a região aqui de cima de 97, 98, 99 mil dólares, tá? A tendência no curto prazo é a gente voltar a estressar regiões mais altas de acordo com a minha análise no Bitcoin, tá? Por quê? Porque quando, por exemplo, a gente olha esse, esse, esse tweet é um tweet muito interessante de se olhar. Esse maluco aqui, ele é um estrategista, um investidor bem interessante, ele costuma acertar. E ele trouxe a situação desse indicador, tá? Esse indicador, ele raramente cai abaixo de 100.
As poucas vezes que isso aconteceu, o Bitcoin ele respondeu com uma alta espasmódica, com uma alta sem queda, tá? Esse indicador, ele basicamente ele mede a diferença percentual entre a diferença percentual entre as bandas de Bollinger, a superior e a inferior, tá? E a última vez que isso aconteceu foi em 2023 e a gente teve uma alta grande no preço do Bitcoin. Então, quando a gente olha isso. Bom, atrapalhei seu vídeo, mas é para um recado muito interessante. Eu vou te mostrar que existe a possibilidade de você ganhar Bitcoin ainda em 2025. Isso é muito simples. Basta você continuar usando o seu gasto no dia a dia. Basta você ir ao mercado, você ir à farmácia. Só que tudo isso é possível graças a Bitbank e ao seu cartão. Cada gasto que você tem no seu cartão te gera cashback em Bitcoin. Não só em Bitcoin, você pode escolher Solana, Tether, você pode escolher real como cashback, mas o pulo do gato é você escolher o melhor ativo do século, que é o Bitcoin. Então, abra agora a sua conta usando o meu cupom GABS30 e consiga benefícios exclusivos. Além do cashback, você tem R$ 30 de bônus nos primeiros R$ 300 negociados e mais R$ 20 de bônus nos primeiros R$ 500 gastos no cartão de crédito. Além disso, você tem que saber que a Bitbank é uma corretora brasileira com suporte BR, segurança e todo o conforto que só a Bitbank pode te proporcionar. Quando a gente olha, finalmente essa nossa tendência de baixa caindo, quando a gente olha essa liquidação aqui, que não tem tanta coisa jogando o preço para baixo, que está bem mais limpinha, que se a gente até for olhar o Fear and Greed, que a gente estava no medo extremo ontem, na semana inteira, o caos na rua, e agora a gente já volta pro medo, por quê? Tudo isso porque o Bitcoin conseguiu segurar os US$ 90.000, apesar da gente ter feito um fundo lá em 80 mil, o Bitcoin conseguiu segurar os US$ 90.000, o que é muito interessante. Então agora, saindo do Bitcoin e indo para a Solana, que a gente já entendeu que a expectativa do Bitcoin no curto/médio prazo é de alta, a gente volta para a Solana, tá? A Solana aqui caiu bastante desde a gente ter feito o topo nesse ciclo, que foi aqui no dia 19 de janeiro, lá em US$ 295, tá? Esse ciclo, ele já é diferente de todos os outros ciclos, tá? Apesar do ciclo sempre rimar, esse ciclo já é diferente, porque a gente teve a entrada dos institucionais, a entrada de países soberanos comprando, tudo isso fez esse ciclo ser diferente de uma maneira positiva. A regulamentação de cripto, a entrada dos ETFs, como eu já falei. Então, tudo isso fez esse ciclo ser diferente. Então, a gente não pode esperar a mesma coisa. Mas eu não sei por que desespero. A Solana, ela é talvez abaixo da Ethereum, a maior altcoin que a gente tem, no meu ponto de vista, tá? É uma blockchain extremamente usada, extremamente útil, com uma rapidez, taxas baratas. Tudo isso atrai a criação de novas criptos e a criação de smart contracts também para a blockchain da Solana, tá? Então, por isso a Solana é uma das principais criptos que eu tô apostando, tá? Eu tô bem comprado de Solana, bem comprado de SEI, mas principalmente de Solana. Tem algumas outras também que não vem ao caso. Mas quando a gente olha na Solana, movimento parecido. A gente formou essa figura triangularizada, tá? E a expectativa é a gente conseguir romper ela para cima buscando o antigo topo histórico de US$ 259, tá? Isso aqui foi uma linda bear trap até o momento, se a gente conseguisse recuperar. Isso aqui funcionaria como uma bear trap, tá? E no momento, a gente está bem parecido com o Bitcoin. A gente conseguiu segurar na Lower e no momento tá rompendo a mediana do canal do Kelton. Então, o que vai acontecer? Se a gente romper essa mediana aqui, que está em torno de US$ 140, se a gente aterrar a vela de hoje acima dessa mediana, a tendência é a gente vir buscar US$ 159 e posteriormente essa região de resistência de US$ 165. A diferença da Solana para o Bitcoin é que o Bitcoin sobe um pouco mais devagar. As altcoins vocês vão ver um estouro muito rápido, tá? Quando começar a out-season, quando a dominância do Bitcoin cair, quando o Total 2 tiver romper o topo passado ali de, se não me falha a memória, 1,7 trilhões, isso aqui vai disparar de uma forma absurda, no meu ponto de vista. Vocês precisam fazer suas próprias análises. Eu tenho acertado, eu tô comprado, não é aqui achismo, eu não tô falando, é o que eu faço, tá? Mas
Cada um tem que fazer sua própria análise. A dica que eu dou, todo o dinheiro que vocês investirem, que seja dinheiro que vocês não vão precisar, que seja dinheiro que vocês arrisquem perder em qualquer investimento que vocês forem fazer e que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Não entre aqui porque eu tô falando, porque fulano tá falando, porque ciclano tá falando. Entrem porque vocês entendem, porque vocês conhecem o risco e porque vocês gostam, tá? Se vocês não entendem nada, começa a estudar, entende o ciclo passado do Bitcoin, entende o que diferenciou para esse ciclo, entende para que serve cada cripto que vocês estão comprando, por que é interessante comprar se você acredita nela e principalmente façam estratégias de preço médio. Se vocês estão desesperados e não sabem o que fazer, me chama aqui no meu direct, vá lá no meu Instagram, @gabscriptolife, me chama lá que a gente vai montar uma consultoria personalizada para você, te explicar tudo o que está acontecendo e principalmente te ajudar a montar uma carteira para esse final de ciclo e aproveitando o próximo ciclo que vai entrar. Até porque quando vier o inverno cripto, a gente tem que conseguir passar aí 2 anos encarteirando para no próximo ciclo mudar de vida. Voltando aqui para nossa cripto, o RSI ele já está ali na região de 48, tá? Ele já deu um respiro legal, mesmo assim a gente consegue subir ali fácil até uns 80, 90, sem os touros cansarem, mas isso não acontece de uma vez só, tá? Então, basicamente, a gente ainda vai ter micro correções até mesmo chegar aqui aos 165 dólares, tá? Mas tudo isso depende do Bitcoin. Se o nosso amigo lá no Twitter estiver certo e o Bitcoin for buscar 100 mil dólares nos próximos dias, se isso acontecer, a Solana vai subir bem rápido e vai vir buscar qual patamar? Vai vir buscar aqui em cima, perto de 200 ou 190 dólares, rápido, que seria a região de Fibonacci de 0,382. A gente tem micro resistências nesse sentido, mas tudo pode acontecer. Qual é o perigo? Se o Bitcoin não tiver liquidez suficiente para continuar rompendo e vir estressar aqui, a Solana perder a nossa canaleta e a gente vai vir buscar a região de 109 dólares. A região de 109 dólares é o suporte mais forte da Solana nesse momento. Já serviu como suporte em outras regiões. Vocês viram aqui que essa região de 109 em abril de 2025 foi um suporte interessante. Aqui em março de 2025 foi suporte interessante. Lá atrás, em agosto de 2024, então essa região, ela é uma região de suporte interessante, por isso é a próxima região. Então, vocês já sabem, perdermos, não conseguimos romper isso daqui, vamos perder a Lauer em 123 dólares, que é o nosso primeiro suporte. Próximo suporte, 109 dólares, eu considero um suporte muito forte. Acho pouco provável a gente perder esse suporte, se não for uma grande bear trap, tá? Tomem cuidado também com as bull trap que podem acontecer caso a gente rompa isso aqui de uma vez só. Caso a gente tenha aqui uma candlezinha bem grande, cuidado para não ser uma bull trap. O que vocês têm que olhar? Tem que olhar volume, principalmente volume, que tipo de candle está sendo formada, tá? E vocês têm que olhar o Bitcoin, tá? Para finalizar o nosso trade, nossa análise de hoje, eu quero voltar aqui para o Total 2, que eu gosto de falar para quem está desesperado. Quando a gente olha o nosso Total 2, muita gente disse que a gente perdeu essa nossa quarta onda aqui, né? E não, para a gente perder essa quarta onda, a gente teria que fazer um fundo menor do que o fundo da nossa onda passada, e a gente estaria falando em vir aqui embaixo, voltar para essa região de bandeira, lá em 990 mil, que não vai acontecer. A verdade é que quando isso aqui explodir, a gente vai buscar lá em cima, no mínimo, 3,3 trilhões de dólares. E aí não tem como a Solana não pular de 140 dólares para 500, para 600 dólares. Isso provavelmente vai acontecer. Então vocês têm que ficar ligados. No meu ponto de vista, é muito mais arriscado não estar posicionado do que estar posicionado. A melhor indicador que tem para compra, no meu ponto de vista, é esse aqui. Comprem no medo extremo e vendam na extrema ganância. É óbvio que vocês têm que entender o momento do ciclo. E é óbvio que existe o receio da maioria das pessoas desse ciclo ter sido quebrado e da gente não ter out-season. Mas no meu ponto de vista, isso é quase que impossível. É claro que no mundo cripto tudo é possível, mas a probabilidade é muito baixa e qualquer investimento que vocês vão fazer, vocês vão jogar com risco e calculado. Vocês têm que ver o risco recompensa.
No meu ponto de vista, a recompensa é infinitamente maior do que o risco, então vale o aporte e é meu pensamento. Para mim, a gente não pode falar que a gente teve alt-season nesse ciclo se a gente mal rompeu o topo do ciclo passado aqui no Total 2 de 1,7 trilhões de dólares. Não tem como falar de ciclo. O que acontece é que o mundo geral está passando por uma recessão, o mundo de maneira geral está passando por uma crise, e isso também afeta o nosso mercado de cripto, tá? Eu falei bastante, nem era para ficar tão grande assim. Falei mais do que está acontecendo, dos meus pensamentos para o mundo de maneira geral, para o nosso mercado cripto. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui para ajudar e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Comenta aí embaixo como é que vocês estão em relação à Solana, se vocês estão comprando, se vocês estão vendendo, tá? A dica que eu dou é para vocês acompanharem de fato de perto o Bitcoin, mesmo se vocês não estiverem posicionados nele, tá? Enfim, e olhem o volume, tá? Eu vou ficando por aqui. Bons trades a todos vocês. Agora eu vou falar para vocês sobre o Dino. O Dino ele é meu organizador financeiro direto no WhatsApp. Por meio de uma mensagem de texto ou um áudio, eu consigo criar categorias e descobrir exatamente para onde o meu dinheiro está indo. Seja na farmácia, seja no mercado, seja em saída, seja no cinema. Enfim, eu consigo descobrir por que eu fico sem dinheiro no final do mês e aí sim investir e fazer algo melhor com ele. Eu vou deixar fixado o link nos primeiros comentários aqui, então vá lá, clica e aproveita o meu desconto exclusivo para você usar 3 dias grátis e entender exatamente o que eu falei aqui para você. Te garanto que você não vai se arrepender.